continuidade à matéria do 8º ano. Vamos estudar hoje os aspectos físicos, especificamente a hidrografia da Europa. Bom, a Europa não vai apresentar como característica o mesmo tipo de rede hidrográfica que o Brasil, por exemplo, apresenta. Então, a Europa, apesar de não contar com muitos rios, com volumes de rios de grande volume, como o caso do Rio Amazonas, se a gente for exemplificar, ele vai apresentar uma densa rede de drenagem, sim, que é muito importante principalmente para o transporte, e ela vai ser bastante utilizada. Mas eles não vão ter como característica a mesma quantidade, a mesma densidade de rios tropicais. Então são rios menos densos, mas também úteis para escoar a produção principalmente. Então são muito utilizados, são muito importantes. Dentro disso a gente pode destacar duas bacias como sendo as mais importantes. A principal é a bacia do Rio Reno, que nasce na Suíça e serve de fronteira entre a França e a Alemanha e banha as regiões mais industrializadas da Europa. Então é muito importante por causa disso. Não é a única, a gente tem o Rio Tejo, tem outros rios que são muito importantes, o Rio Sena, por exemplo, inclusive rios que têm importância histórica para a Europa, mas a gente tem que destacar a importância do Rio Reno pela sua função prática para escoar a produção, e principalmente porque ele vai desaguar aqui nos Países Baixos ou Holanda, e ele vai desaguar num dos portos mais modernos do mundo, que é o Porto de Roterdã. Então, é importante entender que no caso da Europa, é claro que a gente tem a utilização de rio para irrigação e para outras funções, mas uma função muito importante é o transporte também. E no caso da Europa, esse transporte é feito com muito investimento em alta tecnologia, com uma grande distribuição de tecnologia no seu processo, que é fundamental para o desenvolvimento. É claro que pensando em hidrografia da Europa, a gente não pode esquecer um processo de despoluição de parte dos rios, principalmente rios importantes e urbanos, porque o crescimento e a intensa industrialização no continente europeu produziram como efeito um grande desgaste e uma grande poluição nos seus rios. E aí, para compensar isso, alguns projetos de limpeza dos rios foram colocados em ação e funcionaram até que significativamente bem, foram bastante utilizados. E no caso específico dessa bacia, a gente destaca o Porto de Roterdã, que principalmente quando a gente compara com a realidade brasileira, a gente vê que existe muito caminho pela frente. O Porto de Roterdã, ele é um dos mais importantes, se não o mais importante do mundo. E para isso a gente vai ver uma imagem, um vídeo curto que foi filmado lá, para a gente poder ter um pouco mais de dimensão da importância desse porto. De repente, a cidade se levanta. Em quase 8 séculos de existência, Roterdã aprendeu a surpreender. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas arrasaram o centro e o porto de Roterdã, que mesmo em chamas, não interrompeu as atividades. As bombas do exército alemão poderiam ter destruído o futuro da cidade, mas com as cinzas da guerra, os holandeses escreveram uma nova história. A arquitetura das construções de Roterdã é uma marca na Europa. Os prédios têm estruturas suspensas, as casas, forma de cubo. Roterdã é a porta de entrada para um mercado de 500 milhões de consumidores e um dos principais centros logísticos e industriais do mundo. O porto daqui é o maior de toda a Europa e o terceiro mais movimentado do mundo, atrás apenas de Singapura e Xangai, na Ásia. Mas como a Holanda, que tem um território do tamanho do estado do Rio de Janeiro, consegue ser tão rica e tão eficiente? A resposta está na tecnologia. Um exemplo simples. Para evitar filas no cais no Porto de Roterdã, a chegada e a saída das embarcações é controlada por satélites. No Brasil, ainda usamos o radar. A surpresa maior está nesta área de 265 mil metros quadrados, o Terminal Fantasma. O lugar tem este nome porque os guindastes
não precisam de operadores, nem os caminhões de motoristas. A mão de obra empregada aqui chama-se tecnologia e ajuda a dar ao Porto de Roterdã o título de mais eficiente do mundo. No terminal fantasma, tudo é informatizado e controlado por uma torre, como num aeroporto, explica este controlador do terminal. Lossen en laden van de containerschepen. Os caminhões e os guindastes são teleguiados. Funcionam como brinquedos de controle remoto, mas não podem passar de 11 km por hora. Eles seguem uma rota pré-determinada pela torre de controle e trabalham 24 horas. Esta empresa brasileira de suco de laranja escolheu Roterdã para fincar sua bandeira na Europa. O suco chega em navios, é acondicionado em tonéis e vendido para todo o continente. Se você tem várias oportunidades de fazer esse produto chegar com um custo menor na sua empresa, facilmente é uma decisão que a empresa vai tomar de vir aqui. E Roterdã é um desses pontos. Fácil chegar, fácil locomoção e fácil escoar o seu produto para outros países aqui na Europa. A tecnologia também faz a diferença em Alchemir, a 90 quilômetros de Roterdã. Mais da metade das flores vendidas no mundo passam por aqui. O vai e vem dos carrinhos elétricos é incrível. Difícil acreditar que eles não vão bater. São 20 mil variedades de flores vendidas diariamente. O leilão eletrônico começa com o preço máximo. O valor vai caindo até que o comprador aperte o botão e pare o relógio. Cada negociação, às vezes milionária, dura no máximo 2 segundos. Diversidade de cores, beleza e perfeição deram à Holanda a liderança do mercado mundial de flores. Mas não é só a qualidade que mantém longe a concorrência. O país tem um sistema de distribuição inigualável. Estas rosas vão chegar bonitas assim ao Brasil, à Coreia do Sul e a vários países da África. Todos os dias, os holandeses negociam 20 milhões de flores. 85% delas deixam a Holanda antes da meia-noite, explica a gerente do leilão. Shipped all over the world. Não tem milagre. Os bons resultados da Holanda fazem parte da cultura de um país que aprendeu a pensar estratégias para superar dificuldades e agora colhe o que plantou. Então, a gente observou algumas características principais do Porto de Roterdã. E dá para observar que uma das coisas que chama a atenção é a falta de mão de obra trabalhando nesse porto, né? Você vê vários carrinhos que se deslocam sozinhos. Isso significa que tem um alto grau de automação nesse porto. Então, na verdade, é o ápice do que a gente chamaria de uma terceira revolução industrial. É o ápice da utilização da robótica como forma de orientação. Claro que isso, na realidade da Holanda, se adapta muito bem, porque você não tem uma oferta de mão de obra de baixa qualidade, de baixa qualificação, como no caso de outros países. Mas essa automação também vai colocar o Porto de Roterdã como muito competitivo. E no caso brasileiro, a falta de investimento em portos, que é uma característica que acompanhou o país durante muitos e muitos anos, também vai colocar o Brasil não como um grande investidor, mas como um problema na sua capacidade de exportar seus produtos. Então tem que existir sempre um desenvolvimento de uma indústria naval para que ela possa chegar a ser competitiva, principalmente porque os competidores são portos tão desenvolvidos quanto o Porto de Roterdã. E ainda seguindo, o outro rio que se destaca é o rio Volga, que é o maior rio europeu e que a nascente vai ser no Planalto de Valdai, na Rússia. E ele é drenado por muitos afluentes até chegar ao Mar Cáspio. E sempre muito importante você ter um grande rio que tenha um grande recebimento de afluentes. Isso sempre vai ser um ponto estratégico para o desenvolvimento
de uma região, né? Geralmente nessas questões você vai orientar muito o crescimento econômico em função desse rio, dependendo da atividade física, da atividade existente nessa região, então é muito importante que se faça isso. E essas são algumas características da hidrologia da Europa. Não é o caso do Brasil de ser tão importante para o desenvolvimento de várias atividades como energia, que a realidade brasileira vai apontar o desenvolvimento de energia, mas mesmo assim é muito importante para o desenvolvimento também do comércio e da economia da Europa. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!